Bom dia, amada igreja. 皆さんおはようございます。 Gostaria de te convidar a abrir a palavra em Lucas, capítulo 14, versículos 16 a 24. Lucas 14, 16 a 24. では、ルカによる福音書の14章の16節から24節を見てみましょ Versículo 16 diz assim: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. う。ルカによる福音書の14章の16節から24節。するとイエスはこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の近くになったので、しもべをやり、招いておいた人々に、さあおいでください。もうすっかり用意ができましたから、と言わせた。ところが、皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので、どうしても出かけなければなりません。すみませんが、お断りさせていただきます。もう一人はこう言った。5匹の牛を買ったので、それを試しに行くところです。すみませんが、お断りさせていただきます。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出ていて、貧しい人や不具の人や盲人や足ないをここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、仰せの通りにいたしました。でもまだ席があります。主人は言った。街道や垣根のところに出かけて行って、この家がいっぱいになるように、無理にでも人々を連れてきなさい。言っておくが、招待された人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないのです。以上です。Essa palavra de Jesus que a gente acabou de ler, ele retrata de forma geral 2 pontos dos quais eu queria tratar aqui hoje, que são as expectativas e as frustrações da vida. ここで私たちが読んだ聖書の中で2つのテーマを見ることができます。その2つのテーマについて語りたいと思います。1つは期待すること、そしてもう1つはがっかりすること。A palavra expectativa muitas vezes é traduzida como esperança. この期待っていう言葉は時には希望というふうにも言われています。E a palavra frustração, ela não aparece explicitamente, no Novo Testamento, mas em muitos lugares da Bíblia eles são traduzidos como ser envergonhado, confundido e até humilhado. そしてこのがっかりするという言葉は確かに聖書には出てきませんが、いくつかの箇所にはこの恥ずかしめられるとちょっと低くされるという言葉と書いてあります。E quem nunca se frustrou, com alguém ou com alguma coisa na vida? 誰もが誰かに対してまた何かに対してがっかりしたことがあります。Quando a gente deposita aquela confiança em alguém ou em alguma coisa, a gente fica aguardando, depositando nossa força, nossa energia e no final nada acontece do jeito que a gente planejou. 私たちは誰かに何かにそういう期待を持って希望を持って待ち望んでいるけど結局何も起こらない。E o resultado é a frustração. それで最後にはがっかりすることだけです。E a consequência das frustrações, são as mágoas, tristeza, falta de fé ou perda de fé e pode levar até uma depressão e, no pior dos casos, até a morte. ですからそのがっかりした結果っていうのが
もう本当に傷ついて、もう、心を痛めて、結局最後にもう死にたいという気持ちになるかもしれません。Talvez você tenha grandes expectativas para esse ano. Quem aqui no final do ano, né, na virada do ano, falou: agora eu entro na academia. Né? Até agora ela sem ir para academia. 皆さんも年が始めた時にいろんな期待を持ちましたね。例えば、誰かが、いや、今年は絶対運動する、ジムに入って運動すると言ったけど、未だに何もしていない。Mas a gente pode se frustrar por várias coisas, né? A gente tem uma série de expectativas no trabalho, por exemplo, né? Aquela promessa de uma promoção, de um aumento de salário, e aquilo nunca acontece. ですから私たちはいろんな意味で期待を持っています。例えば仕事場では、もっと上に上がるとか、もっと給料が良くなるという期待。No casamento, né? Bastante, né? Aquele problema de comunicação, você está com uma expectativa e aquilo não acontece. 結婚生活の中で全てがうまくいくと思ったけど、全然ちょっと噛み合わないとか。E a expectativa com os filhos, né? Quando eles crescerem, a gente já imagina, né? Pô, vai ser médico, vai ser advogado, o que vai ser? また子供たちに対してもいろんな期待を持っています。将来は子供は弁護士になったり医者になったりとか。E a gente cria expectativa para muitas coisas na nossa vida e a gente corre o risco de se frustrar no final. ですから私たちは人生ではいろんな期待を持っていますけど、結局最後にはがっかりするという危険があるのです。É muito bom ter sonhos e expectativas, né? Mas se não acontecer do jeito como você esperava, o mundo não acaba por aí. 確かに期待や夢を持つことはいいことですけど、だからといってそれが行われなかったから自分の世界は終わってしまった、自分の人生は終わってしまったというわけではありません。Tem um canal do YouTube lá do Japão, né? Chama Gakari Shopping, que ele é Gakari é frustração, né? É o shopping da frustração. 日本では YouTube があって、その YouTube のチャンネルの名前っていうのががっかりショッピングです。É como se fosse um programa ao vivo testando aqueles equipamentos ou aqueles utensílios domésticos que você olha nos sites chineses e fala: puxa, eu preciso disso. それはいろんなサイトで中国の製品を見て、これはいいなと思ってそれを試すという、YouTube です。E na hora que ele vai testar ao vivo, nada daquilo funciona do jeito que é prometido no comercial e aí eles têm que cortar o programa e colocar alguma outra coisa no lugar de tão vergonhoso que ficou. そしてそれを生放送で試そうとしたときにそれが失敗してしまって結局恥ずかしい目に遭ってしまうということです。E existem muitas causas para a frustração. ですからがっかりするというわけがいっぱいあります。Uma delas é a falta de alinhamento de expectativas, né? Imagina quando você vai alugar uma casa ou você contrata um serviço, ali tem as cláusulas, né? De todas as partes, o que cada um tem que cumprir para que as expectativas sejam supridas dos dois lados. ですから例えばある家を借りるとしたときにはその契約があってお互いにどういう責任があるかということがちゃんと書いてあります。Uma vez eu contratei a internet, né, para instalar lá em casa e o técnico falou assim: a gente vai tal dia lá. E aí eu fiquei esperando, tirei o meu dia de trabalho e fiquei esperando o dia inteiro o técnico. で、私はインターネットを頼んで、それをつけに来るという人が、この日に来ますよと言ってずっとその日待っていました。E aí, 5 horas da tarde eu ligo e pergunto para eles: cadê o técnico? そしてもう夕方5時頃になって電話して、まだ来ないのですかと聞いたら、E aquela resposta: você não sabe o que aconteceu. 何が起こったか知りませんね。O técnico não vai conseguir hoje, ele só vai daqui 2 dias. 今日彼は行けません。あと2日後にしか行けません。E bate aquela frustração. そしてその時にがっかりした気持ちになります。É bem diferente do Japão, né? Quando eu estava lá, se a transportadora percebia que ia atrasar o meu pedido, ele já me ligava e falava: vai atrasar, posso entregar amanhã, né? Ou no outro dia. 日本では違うのですね。配達する会社も必ずその日に遅れるとしたらもう電話かけてきて、次の日でいいですかっていうのを言ってきます。Outra causa de frustração é a falha na comunicação. そしてもう一つのがっかりの訳っていうのは、
このコミュニケーションにちょっと間違いがあるからです。Casais, principalmente, né, tem muito disso, essa falha de comunicação que no final gera frustração. 特に夫婦関係の中でこのコミュニケーションがちょっと間違っただけで、がっかりすることが結構あります。Em casa acontece muito, né? Alguém fala assim, você pode pegar aquele negócio lá em não sei aonde? 例えば家ではよくあのものをあるところで取りに行ってくださいと。Eu digo, mas que negócio e aonde que é esse lugar? でそのものとかその場所というのはどこですかと。E aí a gente começa uma frustração de entendimento. でそこで理解ができないからがっかりしてしまいます。Uma outra causa da frustração são as expectativas implícitas ou ocultas que a gente tem dentro de nós. もう一つのがっかりするわけっていうのは私たちが明らかにしている期待、また隠れている期待というのもあります。É quando você presume que a vocação de alguém vai determinar alguns padrões de comportamento. それは例えばあの人が例えばその人が何て言うのですかね、そういう得意なことがあるっていうのを見て、でその人にいろんな期待を持ちます。Ela está frustrada comigo agora. Por exemplo, quando você vê um médico cardiologista fumante. 例えば医者がその心臓を見る、ね、医者がタバコを吸っているのを見て、 Quando você vê um professor escrevendo errado. 例えば先生が間違った字を書いているとか、 Quando você vê um cabeleireiro de cabelo comprido. また美容師が髪の毛を伸ばしている。 Quando você vê um mecânico com um carro quebrado. そして車を修理する人が車が故障している。 E parece que quando isso não acontece, a gente se frustra. ですからそういうものを見て、結局がっかりしてしまいます。 Mas tem muitos outros motivos, né, que leva a gente a ficar frustrado na vida. 確かにいろんなわけがあって私たちはがっかりしてしまいます。 Vamos voltar os olhos para a passagem que a gente leu agora. Ele diz que certo homem preparou um banquete e ele convida algumas pessoas para participar desse momento de comunhão e festa. ではこの聖書の箇所に戻ってみますと、ある人は盛大な宴会を準備して大勢の人たちを招いたと書いてあります。 Você já deu alguma festa alguma vez? Preparou aquela decoração, a melhor comida, as lembrancinhas, né? Preparou tudo para aquele momento especial e ninguém apareceu. 例えば皆様もある日この素晴らしいパーティーを用意しましたね。デコレーションを用意したり、ごちそうも用意したり、全てを用意したのに結局誰も来なかった。 E diz que aquele homem preparou tudo. Talvez a sua melhor comida, arrumou a sua casa, as músicas, as bebidas, tudo. E ficou na expectativa de que ele seria honrado com a presença daquelas pessoas. ですからこの人も本当に全てを整えたのですね。ごちそうとか飲み物、またそういう、催しを全部準備していました。そしていろんな人たちが来てくれるという期待を持っていました。 E os convidados não foram no banquete porque precisava ver algumas coisas pessoais e profissionais. でも結局招かれた人たちはいろんな言い訳があって行かなかったのです。 No versículo 18, diz que o primeiro foi ver se o terreno que ele tinha comprado realmente era aquilo que estava no contrato, aquilo que tinha sido acordado no começo. 18節に見ますと、畑を買った人がいて、それがその通りであるかを見に行かなければならなかったと書いてあります。 Versículo 19 conta que o segundo homem, ele foi ver se as juntas, né, as carroças que ele tinha comprado, atendia aos propósitos do seu negócio. また19節には、5匹の牛を買ったので、それを試しに行かなければいけないと。 Versículo 20 fala de um terceiro que tinha se casado, aí não precisa dizer mais nada, né? そして20節には結婚した人が行けないと言っていました。 Ele só disse assim, casei, não posso ir. 結婚したので行くことができませんと、ただそう言ったのです。 Provavelmente foi cuidar, né, das expectativas da sua esposa. 確かに彼は自分の奥さんの期待を応えに行ったのですね。 E o resultado daquele homem que preparou o banquete foi a frustração.
で、結局、そのすべての宴会を用意した、人はがっかりしてしまったのです。E aquele homem então convida pessoas que não tinham nenhum motivo e nenhuma razão, nenhuma expectativa para participar daquele banquete especial. で、結局その人は、全然関係のない人たち、その宴会に参加できる、期待を持っていなかった人たちを誘います。Eu imagino aquelas pessoas se perguntando: eu? Mas por que eu poderia participar desse banquete? ですからそういう人たちが、誘われた時になぜ私が誘われているのですかと聞いているのを想像できます。Os primeiros convidados pareciam ser pessoas boas, né? Honestas, trabalhadoras, de boa aparência, talvez até com uma posição social elevada. 最初に選ばれた人たちっていうのは確かにそういう仕事もあって結構ね、お金もあってそういう、状況が良かった人たちです。Aquele segundo grupo de pessoas que talvez sejam simples, necessitadas e que nunca imaginariam participar de banquete daqueles. そして2番目に誘われた人たちっていうのはもう貧しい人たちやまさかそんな宴会に、参加できるようにできることを想像もしなかった人たちです。A verdade é que todo mundo, sem exceção, quer ter as suas expectativas atendidas, né? 事実は誰でもその期待が、叶ってほしいのです。Muitas vezes não importa a expectativa do outro, o que importa é que a sua expectativa seja atendida. 相手の期待は関係なく自分の期待さえ応えられればそれでいいのです。Eu já fui muito frustrado nessa vida. 私もこの人生で何回もがっかりしました。Eu me frustrei esses dias. 最近がっかりしました。Essa semana. 今週、 Hoje. 今日、 Agora cedo. 今、さっき。 E até o final do dia acho que eu vou me frustrar de novo. そして今日の最後までまたがっかりすると思います。 Porque a verdade é que a frustração ela vai andar do nosso lado todo o dia, todo momento. Se você acordar de manhã, se você vê o tempo que não está do seu agrado, você se frustra. Se o dia não for do jeito que você esperou, você se frustra. E assim você vai levando a sua vida frustrado. ですから確かにこういうがっかりっていう気持ちは多分私たちといつも一緒に歩いているのですね。例えば朝起きて雨が降っていたら自分の思い通りの日にならなかった、また自分の思い通りにことがならなかったというがっかりさがいつでもあるのです。 Talvez você tenha rompido amizades que um dia te frustraram. また友情関係ががっかりしたために壊れてしまったかもしれません。 Relacionamentos familiares porque alguém não atendeu a sua expectativa. また家族関係も誰かにがっかりされたから壊れたかもしれません。 Por mais que você fuja, sempre vai ter alguém ou alguma coisa que vai te frustrar. ですから皆様がどれだけ逃げたとしても誰かまた何かががっかりさせるのです。 E o gatilho para a frustração é a falsa expectativa que a gente cria. E quanto maior a expectativa você deposita em alguma coisa, em alguém, maior a chance de você ser frustrado. で、がっかりの元っていうのはやっぱり誰かに何かにそういう期待してはいけない人たちに期待してはいけないものたちに期待してしまうということです。 Esses dias eu estava lendo o livro de 1 Samuel, logo no capítulo 1, e ele diz que lá conta a história de Eucana, né, é um homem, e ele era casado com duas mulheres, né, Penina e Ana. 最近私は第一サムエル記を読んでいた時に一章に書いてありますけど、エルカナっていう人は、2人の奥さんがいました。 E Ana não podia ter filhos, enquanto Penina tinha vários filhos. ハンナとペニンナでしたが、ハンナは子供がいませんでした。でもペニンナには何人もいました。 E a Penina, ela zombava de Ana porque Ana não podia ter filhos. そしてペニーナは子供があったのでいつもハンナのことをからかっていたのです。 Ana então sobe ao templo e muito triste, ela sai para orar, uma oração dolorosa, chorando por causa daquele sofrimento. そしてハンナは本当に心を痛んでいて、この都に行って本当に神様にお祈りします。 E nessa hora que ela está lá chorando, aparece o profeta
o sacerdote, o salvador dela, será? そしてその彼女が宮でお祈りしている時に祭司が現れました。その人は救い主であろうか。 Mas ao invés disso, o sacerdote fala assim para ela: até quando você vai continuar bêbada? Para com esse negócio de beber, abandone o vinho. でも彼は結局彼女に言います。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。 E Ana fala assim: não julgue a tua serva, uma mulher vadia. Ela se sentiu como uma vadia por aquele sacerdote. そして彼女はこう言います。いいえ、祭司様、私は心に悩みのある女でございます。ブドウ酒もお酒も飲むような人ではいませんと。 Ana foi confundida com uma bêbada vadia pelo próprio profeta sacerdote Eli. 彼女はこの祭司の襟からよこしまな女、またお酒を飲むような女と勘違いされました。 Talvez a gente pense assim: como pode, né? Um profeta de Deus, um homem sacerdote de Deus, um dos mais importantes profetas da época, confundir uma mulher com um sofrimento legítimo, que estava buscando a Deus de toda a alma, de todo o coração, com uma bêbada vadia. なぜこういう、本当に偉い祭司が心痛んで祈っている彼女がよこしまな女、また酔っ払いの女として勘違いできるのでしょうか。 Ana poderia ficar frustrada, ofendida, né? Falar: quem que é esse cara aí? Tá falando de mim? É um metido a sacerdote, a profeta. ハンナはもう怒って、この人は何を言ってるのだろうかと言えたのです。 Ela poderia ter pensado: onde já se viu um homem com tamanha estatura, tamanha importância religiosa fazer um comentário desse? そしてまたハンナが考えられることっていうのは、なぜこんな、祭司がこういう考え方ができるのかと。 Mas Ana não fala nada disso, ela explica humildemente a sua dor, e aí no final Eli, o profeta, abençoa a vida dela. でも彼女は本当に低い心で自分の状況を説明して、そして結局最後にはエリは彼女を祝福します。 Lembra do barbeiro barbudo, do cabeleireiro, né? Que tem o cabelo comprido? 皆さん思い出していますか？美容師が髪を伸ばしているような人。 É muito fácil a gente também julgar as pessoas por esse estereótipo. 私たちはそういう外見で誰かを判断するというのはとても簡単なことです。 Talvez você pense: onde já se viu um pastor? Tá lá embaixo. Fica nervoso. 例えば、なぜ牧師が怒るのかと思うかもしれません。 Onde já se viu um pastor que não me cumprimenta? なぜ先生は私に挨拶をしないのか？ Que esqueceu meu nome? 私の名前を忘れたのか？ Talvez você pense: como pode um diácono da igreja deixar os bancos bagunçados, o chão sujo? なぜ教会の世話をする人がこの椅子も片付けない、床も掃除しない？ E a gente sempre está criando expectativas a respeito de pessoas e a gente acaba se frustrando à toa. ですから私たちはいつでも人間に対して期待を持っていますが、結局最後にはがっかりしてしまいます。 Alguém já disse para você que o mundo é injusto? 皆さん、この世は不義な世であるということを聞きましたか？ O mundo é injusto. Veja Jesus que morreu injustamente. 確かにこの世は不義だらけです。例えば、イエス・キリストも罪がなしに殺されたのです。 Talvez você hoje esteja como Ana, que tem uma dor profunda e alguém está fazendo um julgamento de você, criando uma falsa expectativa sobre você e você tem frustrado essas pessoas. 多分皆様は今日ハンナのように心を痛めてるけど、他の人に違う目で見られたり違う判断をされて、それでがっかりしてるかもしれません。 E talvez você pense assim: as pessoas acham ruim de mim, mas em momento nenhum veio perguntar como é que eu tô. あの人たちは私のことを違う目で見ているけど、誰もが自分がどうであるかということを聞きに来ない。 Ou talvez você tenha criado falsa expectativa sobre alguém e está frustrado e talvez julgando essa pessoa. 多分皆様が誰かに
誰かを判断してその人がその通りにしなかったからがっかりしているのかもしれません。 E em momento nenhum você parou para perguntar para essa pessoa: tá tudo bem com você? Precisa de alguma ajuda? そして皆さんは一回もその人に大丈夫ですか、なんか助けが必要ですかと言ったことはないのかもしれません。 Pessoas comumente inventam expectativas sobre a outra e depois se frustram no final. 普通の人間っていうのは誰かに対して期待を持ちますけど結局がっかりしてしまいます。 E aí a gente vai se tornando uma pessoa ranzinza, insuportável, porque ninguém mais, parece que nada e ninguém atende a sua expectativa. そして結局自分は苦い人間になってしまって誰も近づこうとしないのです。 Esse é um ponto que eu tomo muito cuidado também, porque já me chamaram de velho ranzinza. そのことも私もよく気をつけています。なぜかというと私はもう本当に苦いおじいさんですねというふうに呼ばれましたから。 Com certeza foi algum jovem. 確かに誰か若者です。 Agora eu queria chamar a atenção por um ponto extremamente importante, talvez o ponto central dessa mensagem. ではこれから皆さん一番大切な点を見ていきたいと思います。 Presta atenção, cutuca a pessoa que está do seu lado aí, quem estiver dormindo, dá um chacoalhão nele aí. Cuidado ao criar falsas expectativas sobre Deus. 皆さんよく気をつけてください。神様に対して違う期待を持たないでください。 Cuidado em pensar que Deus fez uma promessa para você que na verdade Ele nunca fez. 皆さん気をつけてください。神様が約束されたということを勘違いしないでください。 O Evangelho de Marcos, ele conta no momento da Páscoa que Jesus, no último dia, no dia do sacrifício da Páscoa, ele ainda não tinha preparado nada. イエス・キリストが最後の晩餐の時、最後のイースターの時に何も準備していなかったかのように見えます。 E a lei diz que deveria ser preparado o cordeiro para ser sacrificado no dia entre 4 ou 5 dias antes do sacrifício. そしてこの律法に書いてあるのはその、生贄をする前に4日か5日前にその子羊を用意するべきであると。 E alguém poderia dizer assim: como pode um homem que se diz Messias deixar para preparar um evento tão importante em cima da hora? ですからそれを見て誰かはなぜこんな立派なことを言ってる人が自分がメシアだと言ってるような人が、その時になって準備しているのか。 E pouco importa se Jesus tinha um propósito para isso ou não. そしてそのことによって目的があったか、イエス様に目的があったかどうかは関係ありません。 Mais uma vez, uma falsa expectativa e uma frustração. ですからそこにまた違う期待があってまたがっかりする気持ち。 Olha o exemplo de Marta e Maria. Marta teve uma frustração dupla. マルタとマリアも見てみましょう。マルタは2回もがっかりしたのです。 Para Marta, Maria deveria estar ajudando ela na cozinha, nos deveres de casa. マルタにとってマリアは自分の手伝いをしなければいけなかったのです。 E por causa disso, Marta acha que Jesus deveria ter repreendido Maria. で、そのためにマルタはイエス様がマリアに叱らなければならないというふうに思っていました。 E de novo, uma frustração contra Jesus. そしてイエス様に対してがっかりする気持ち。 Outro exemplo, os discípulos, quando no intervalo, quando Jesus morre e ressuscita, os discípulos estão andando ali frustrados. またもう一つの例というのはイエス・キリストが死んでから復活されるの間、弟子たちは本当元気がなかったのです。 Eles estão pensando, não era Jesus aquele que ia trazer a redenção de Israel? 彼らが考えていたのは、いや、イエス様こそがこのイスラエルを立て直す人じゃなかったのでしょうか。 Mas nada está acontecendo, nada aconteceu. でも何も起こらなかった。 Outro exemplo, os judeus daquela época e até os ortodoxos de hoje muitas vezes, eles idealizaram um padrão de Messias que deveria vir como Salvador. E aí quando Jesus vem, eles falam, esse Jesus não se enquadra no padrão que eu criei. またもう一つの例というのはユダヤ人ですね。ユダヤ人たちは本当に理想なメ
メシア、理想の救い主というのを想像して、イエス様が来られた時には、いや、この方はメシアではない、救い主ではないと言われました。Existem muitos outros relatos de pessoas frustradas com Jesus porque não entenderam ou não conheceram ele diretamente. ですから聖書を見てみますと、また多くの人たちがイエス様に対してがっかりするのは、イエス様が誠に誰であるかを理解していなかったからです。Então, o alerta que a gente pode fazer aqui é cuidado para não se tornar ranzinza a ponto de nem o próprio Deus e nem Jesus ser bom o suficiente para você. ですから皆さん気をつけてください。本当にそういう違う期待を持って、それが全然叶わないからがっかりしてしまって、もう自分に対しては神様もイエス様にも期待できないような人にはならないでください。A gente vai se frustrar muitas vezes nessa vida. 確かに私たちは人生で何回も、がっかりします。 Então não fique espantado se a pessoa que você mais confia muitas vezes te frustra por alguma coisa. ですから皆さんびっくりしないでください。自分が一番信用している人が自分をがっかりさせることを。Não saia excluindo as pessoas da sua lista de contato, as pessoas que te frustraram. ですから、だからといってがっかり人たちとはもう話さないということをしないでください。 Mas ao invés disso, liga para ela, pergunta se está tudo bem, se está acontecendo alguma coisa. でも反対にその人に電話して大丈夫ですか、何か必要ですかと電話してあげてください。 O mundo não gira em torno das suas próprias expectativas. この世は私たちの期待を叶えるために動いているわけではありません。 E não se frustre com Deus, criando falsas expectativas sobre Ele, esperando que Ele cumpra aquilo que Ele nunca prometeu para você. ですから皆さん、特に神様に対して偽の期待を持ってがっかりしないでください。神様が約束していないことでさえ、それが約束していないことを叶ってないからがっかりしないでください。 E é por isso que dia após dia, nesse púlpito, pastor, a gente está sempre direcionando a igreja a buscar o Evangelho, a conhecer o Evangelho e conhecer a Deus e a sua vontade. ですから私たちはここで毎週皆様がこの聖書を通して、この御言葉を通して誠の神様、誠の福音を知るためにここで頑張っているのです。 Se você tem dúvida sobre alguma coisa, peça oração aos pastores, ao pastor, aos irmãos da igreja, para que Deus possa trazer confirmação daquilo que você tem sentido no seu coração. 皆様が一つの疑問を持っているのならば、牧師やまた教会の人たちにお祈りしてくださいと言って、本当に神様からの答えが与えられますように。 E o último ponto dessa parábola do grande banquete é que Deus preparou um banquete que você não merecia e nem eu. ですから、この宴会について最後のことですけど、神様は私たちが参加する権利がないような宴会を用意してくださっているのです。 Nem que você fosse a pessoa mais perfeita do mundo, a mais bonitinha, você não ia ser convidado para esse banquete. 皆様がどれだけもう本当に一番いい人であっても、この宴会には誘われることはなかったのです。 Mas quando a gente olha para o Evangelho, aquilo que Jesus fez, a gente entende que Ele fez algo para você ser aceito nesse banquete. でも私たちがこの福音を見ますと、神様がされたことを見ますと、私たちがこの宴会に参加できるために神様が全てをしてくださったというのが分かります。 Feche seus olhos. ですから皆さん目を閉じてください。 Pai bondoso, obrigado pela tua soberania. 主よ、あなたの偉大さを感謝します。 Nos ajude, Senhor, a ser humildes. 私たちが本当に謙遜な心を持つようにと助けてください。 Nos ajuda, Senhor, a não ser julgadores. 相手をすぐに判断するような人ではないようにと助けてください。 Julgadores injustos. 不義の判断を取るような人ではないように。 Mas nos ensina, Senhor, o teu Evangelho. でも、あなたの福音を教えてください。 No qual nós não somos merecedores de nada, mas mesmo assim o Senhor estendeu suas mãos.
私たちは何も受け取る権利はありませんが、神様は私たちに御手を差し伸べてくれました。Pai, se tem alguém aqui sofrendo injustiça, sendo julgado, condenado por outro, olha agora, Senhor. そして主よ、今ここに不義に遭っている者、また誰かに判断されている者がいたら、その人を助けてください。Ajuda cada dos meus irmãos aqui, Senhor, a ter o foco no Senhor unicamente. そしてここに集まっている一人一人がただ神様を見上げることができますようにと助けてください。Que o Senhor traga a paz, a convicção, a certeza do teu amor, do teu cuidado sobre a vida de cada um. そして一人一人に神様の愛の確信と平安がありますように。Que a tua palavra venha se confirmar todos os dias na nossa busca pelo Senhor. そして私たちが神様を求めている中でこの福音が一つ一つの答えを与えてくださいますように。 Não nos deixa ser frustrados pelas falsas expectativas que nós criamos e inventamos sobre o Senhor. 私たちが、想像した期待を持って私たちががっかりしないようにと私たちを助けてください。 Mas nos dê temor para caminhar com o Senhor em um coração justo. また本当に恐れを持って正しい心を持ってこの人生を歩むことができますようにと助けてください。 É o que nós te pedimos, Senhor, no nome do teu Filho Jesus. イエス・キリストの皆によってお祈りします。Amém. アーメン。